Olá, estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Caroline Gonçalves, sou jornalista e produtora cultural aqui da Subjet, da cidade de Itajaí. Só um minutinho. Um probleminha técnico aqui que estava saindo um eco. Eu me chamo Caroline, sou jornalista e produtora cultural da Subjet, que tem sede aqui em Itajaí, e essa é a primeira live do projeto Produção Cultural em Tempos de Pandemia. Esse projeto ele foi aprovado no edital de eventos culturais e comunitários da Fundação Cultural de Itajaí, e ele conta com duas lives. Hoje vai acontecer a primeira, com duas convidadas, e na terça-feira que vem, dia 25, vai acontecer a segunda live com outros dois convidados. O objetivo desse projeto é a gente refletir sobre as estratégias de produção a partir do momento de pandemia, promover a troca de experiências entre os profissionais e para que a gente possa ampliar as nossas possibilidades para seguir produzindo, mesmo em tempos de reclusão. A ideia é que os convidados relatem, falem sobre suas produções, e para que a gente entenda, né, de que maneira eles estão produzindo e de que maneira a pandemia impactou na produção de cada um. Porque, ao que tudo indica, esta pandemia vai levar um pouco mais de tempo para chegar ao fim, né? E a retomada do nosso setor vai acontecer de forma gradativa, com capacidade menor de público, né? E entre outras restrições. A situação é grave, é séria, e a nossa conversa é urgente. A gente precisa falar sobre isso. A live de hoje, então, ela tem como tema Produção Cultural em Santa Catarina, frente à pandemia, caminhos possíveis. E para refletirmos sobre esse assunto, eu vou contar com duas convidadas. Uma delas é a Andréia Rosa, ela é produtora aqui na cidade de Itajaí, e a outra convidada é a Mariana Kadlec, ela é de Florianópolis, da Incentive. E antes de eu compartilhar a tela e apresentar as duas convidadas, eu aproveito para convidar para você a seguir aqui o canal, fazer sua inscrição, para que receba aí as notificações e as novidades. Hoje tem live, semana que vem também tem, então vamos participar, eu conto com a tua inscrição. Então, neste momento, eu vou apresentar a produtora Andréia Rosa, de Itajaí. A Andréia, ela é atriz, ela é produtora e articuladora cultural, é integrante da CIE Experimentos de Itajaí, onde ela trabalha como atriz e produtora, realiza produção executiva de projetos e trabalhos de outros coletivos e artistas nas diversas áreas artístico-culturais. Ela é idealizadora, curadora e coordenadora do Fest Infante, que é o Festival de Teatro e Artes Integradas para a Infância, que em setembro de 2020 chegará à sua quarta edição, e deste ano será uma edição online. A Andréia também é coordenadora da Patavinas Culturais, presidente da Ativa Rede Educação e Cultura e colaboradora da Vila 705 Casa de Arte. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente prosear um pouco acerca da produção cultural e destes caminhos possíveis que estamos a descobrir juntas. Isso aí, André, esse é o objetivo do bate-papo e acho que vai ser bem bacana, porque eu e tu, a gente trabalha na base, né, na ponte da produção, ali como público, como os artistas. E a Mari, que é a nossa segunda convidada, ela fala mais do lugar ali dos patrocinadores, né, dos incentivadores, ela está mais conectada com esse lado. Então, as nossas falas vão se complementar e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Obrigada por ter aceito o convite. Agora eu vou apresentar a Mari. A Mariana Kadlec, ela é advogada e empresária, sócia da Incentive, que desde 2009 já desenvolveu mais de 150 projetos, especialmente por meio das leis de incentivo
atendendo a 10 estados brasileiros. Desde 2016, a Mari já ministrou mais de 40 palestras e cursos em 3 estados do Brasil. Também é autora de cartilhas sobre a Lei de Incentivo à Cultura, Fundo do Idoso, Fundo dos Direitos da Infância e Adolescência, Pronas e Pronon, todas disponíveis para download gratuito pelo site capacitar.vc, e também é autora da primeira cartilha da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Florianópolis, disponível em incentivedeverdade.com.br. Mari, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, Andréia, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Obrigada, Mari, por aceitar o convite. E é como eu falei, né? Eu e a Andréia, a gente está mais na base, mais na ponte da produção, na ponta da produção, né? E tu tá ali mais conectada com o setor empresarial, com os patrocinadores. Então, a ideia é que as nossas falas sejam complementadas. Muito obrigada por aceitar o convite. Agradeço muito a vocês duas, né? E a ideia é que nessa noite a gente tente chegar, né, numa reflexão, numa resposta mais próxima do nome da live, né, que é Produção Cultural em Tempos de Pandemia, Caminhos Possíveis para Santa Catarina. Então, quero saber como é que vocês estão produzindo, quais as estratégias que vocês adotaram, né, para seguir produzindo num período de tanto caos e de tanta insegurança, né? Então, eu quero perguntar para a Andréia. Andréia, sei que tu estás produzindo aí projetos em nível municipal, tu captou uma lei federal recentemente, né? Estás na produção do Festa Infante, como te apresentei ali anteriormente. Então, eu queria saber de ti, quais as estratégias que tu adotou até esse momento para seguir com as tuas produções. Carol, então, na verdade, eu acho que o caminho possível tem sido um dia de cada vez. Um dia, no máximo uma semaninha, né, gente? Que é o que a gente tem, pelo menos eu, tenho conseguido pensar assim, ou planejar adiante, planejamentos estratégicos mesmo de médio prazo, nesse momento, não tem sido possível, né? Então, para mim, a melhor estratégia tem sido um dia de cada vez, né? Um susto por dia, um fôlego por dia, né? E é dessa maneira, assim, que tem sido possível criar as conexões, me entender e entender a produção cultural possível nesse momento, nesse contexto, né? E tem sido assim, dias desesperadores e desanimadores, e outros dias onde a gente enxerga, né, possibilidades, né, e vai tentando caminhar, né, um passo, 2, 3, 4 adiante. Então, a melhor maneira, e a única maneira que eu tenho conseguido é, de fato, ir assim, claro, tentando pensar as estratégias, mas um dia, né, de cada vez. Como a produção que eu faço, ela abarca desde pensar um projeto, escrever, elaborar um projeto, né, captar recursos para ele, além de executar e prestar contas, todas essas etapas da produção, né, que eu realizo, precisaram ser revistas, né, adaptadas a esse novo momento, né, esse momento intermediário, e que inaugura também, possivelmente, novos tempos, né, não sabemos em que medida, mas possivelmente eles inauguram novos tempos. Então, para tudo, desde pensar um projeto, né, não é possível nesse momento pensar projetos novos ou de continuidade, né, ou que estejam nascendo agora, sem adaptar-se a esse momento, né, sem
se adaptar e também se reinventar, né? Porque eu acredito, sim, que em maior, né, ou menor grau a gente a gente está pensando estrategicamente para esse momento, mas muito disso vai permanecer. Talvez, né, os nossos projetos, a nossa caminhada, a nossa forma de se comunicar, de encontrar com o público a partir desta experiência surreal que estamos vivendo, talvez seja um formato híbrido, né, daqui em diante. Mas é isso, com muita parceria também com outros, né, com produtores, com artistas, com os meus, com aqueles com quem eu trabalho, a Companhia Experimentos, a equipe que pensa, né, e que realiza o Festa Infante, que neste momento é a produção que tem a minha maior demanda de trabalho. Tudo só tem sido possível com muita parceria. Sempre foi assim, né? Mas nesse momento eu só tenho conseguido apoiado em outras pessoas, fazendo mais do que nunca, né? Tudo junto, com alguém, com mais alguém, abarcando a maior quantidade possível de profissionais, de cabeças pensando junto, de construir tudo junto, porque é tudo novo, né? Tudo isso que a gente está vivendo, nós estamos construindo juntos, né? Realmente, é o momento de a gente olhar e perceber quem está nessa travessia com a gente, né? Quem está com a gente, como tu falou, né? Contar com as parcerias, com os apoios, para a gente conseguir seguir produzindo. E quando tu fala, né, desse novo formato de produção, eu acho que realmente está surgindo aí, né? A maneira da gente se relacionar com a ficha técnica de um projeto, ela foi altamente impactada, né? Hoje a gente está trabalhando de uma maneira completamente diferente e realmente eu também estou achando que isso vai seguir para as nossas próximas produções, né? Se esse formato de teatro online, por exemplo, de atividades online, vai ficar ou vai seguir dessa forma, né? A gente não sabe, mas a maneira que a gente está produzindo, com certeza foi impactada e vai permanecer, né? Mari, agora eu queria fazer uma pergunta para ti. Você trabalha lá em Florianópolis, né? Tem a Incentive. E para quem não te conhece, assim, poderias falar um pouquinho mais do trabalho da Incentive, porque a gente vê que tu tens uma abrangência aí em vários estados do país, né? Atua por diversas regiões. Como é que é a atuação hoje da Incentive? E daí também já gostaria que tu emendasse de que maneira a pandemia impactou no trabalho da Incentive. Como é que ela afetou o trabalho de vocês? Tá certo, Carol. Tudo bem? Então, a Incentive trabalha com projetos, mas especialmente através de incentivo fiscal. A gente não trabalha só com cultura, a gente trabalha com incentivo fiscal nas áreas sociais. Então, em geral, trabalhamos com infância e adolescência, idosos, saúde, esporte, mas o nosso forte é cultura. E como a gente está falando aqui na live de cultura, vamos focar nisso também, né? O principal mecanismo de financiamento cultural que a gente trabalha na nossa empresa é a Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Rouanet, e a gente tem clientes espalhados por vários estados no Brasil, acho que deve estar em 10 agora, se eu não me engano, até perdi aqui a conta. Então, mas nós somos uma empresa bem pequena, tá? Graças à internet a gente consegue estar e atender muita demanda, e isso nos permite uma troca muito positiva. E principalmente assim, a pandemia, como é que foi o impacto em Goiás, como é que foi no Paraná, como é que foi no Rio Grande do Sul, como é que foi em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Ceará, são os lugares que a gente mais tem dialogado ultimamente, né? Então, nos dá uma visão, assim, muito, né, muito legal, assim, em busca de soluções, de uma visão legal para soluções, né? E o nosso foco da nossa empresa é de ser como se fosse uma ponte, usando o nosso cartão postal aqui de referência, né? Uma ponte, um facilitador mesmo entre o poder público, seja Ministério do Turismo ou outro órgão, o proponente, o investidor.
A gente tem como foco falar uma linguagem mais focada no investidor, então dialogamos e temos investidores como clientes, que é muito bom, porque nos faz ver o outro lado também, né? E conseguir fazer essa aproximação com muito proponente, conseguir fazer esse investimento chegar em muitos lugares. Eu dou cursos e eu gosto muito de falar que, para mim, é um grande mito que a Lei Rouanet atende artistas famosos, porque os meus clientes não são artistas famosos, são pequenas comunidades, são lugares menos favorecidos e eles são atendidos, sim. Então, isso é algo que já deve ser desmistificado, assim, né? Então, realmente, o investimento chega, ele chega menos, claro, né? Ele está mais centralizado na região sudeste, mas ele chega, sim, em outros lugares também, e esse é o nosso foco, assim. Então, acho que eu falei mais ou menos, né? Nós também somos proponentes, temos alguns sonhos, como a Andrea, mas a gente escolheu sonhar o sonho dos outros, isso é fato. Então, a gente se empenha muito em sonhar o sonho dos nossos clientes. E só fechando com essa questão de... Nós também tivemos dificuldades, mesmo atendendo investidores, até porque os investidores tiveram um impacto muito grande. Tem um cliente nosso em Santa Catarina que teve um impacto enorme com a pandemia, e, né, que caiu, assim, o faturamento de forma absurda, que estava entre os 10 maiores investidores de Santa Catarina, então isso é real, para todos os lados, né? Mas a gente tem um grupo, até um grupo de WhatsApp, mas é um grupo que a gente chama de rede, que é uma rede de espaços culturais no Brasil, onde os gestores estão nesse grupo. E é muito legal, porque a gente dialoga com todas essas pessoas, e o diálogo tem sido um caminho muito bom para a gente vencer esses desafios dia após dia, como dizia a Andrea, né? Porque daí a gente conversa, um dá uma ideia, um dá um ponto de vista que eu não estava enxergando, o outro desabafa com uma dificuldade, e a gente vai dialogando e a gente consegue se reinventar através dos... apoio, né? Um apoiando o outro, assim, mais do que nunca nesse momento, eu acho que esse diálogo entre os produtores culturais tem sido fundamental. Mário, eu queria fazer uma pergunta para ti de novo, né? Quando tu fala que tu está mais conectada ali com os empresários, com os incentivadores. Ontem a gente também fez uma conversa nesse sentido. Tu falou que tu busca entender as dores dos empresários e para atendê-los, né? Entender a necessidade deles. Já que o nome da live se chama, né, Caminhos Possíveis em Santa Catarina, o que os artistas de Santa Catarina, produtores, produtoras, se tens alguma orientação, alguma dica de que maneira que a gente poderia atuar, trabalhar para se aproximar mais desse setor, né, o empresarial, falar a linguagem dele, de que maneira chegar, de que maneira se aproximar? Tu teria alguma orientação para nos dar em relação a isso? Bom, eu não, mais o meu sócio que faz essa parte, tem que admitir, eu sou uma pessoa mais técnica, mas o que eu percebo, e ele sempre fala, que a captação é muito mais comportamental, assim, de relacionamento. E isso é verdade, né? A gente quer conversar, quer entender. Às vezes a gente está na frente de um investidor e a ansiedade do artista é falar logo do seu projeto, né? E a gente na Incentive trabalha com uma frente um pouquinho diferente. A gente pergunta também para o investidor qual o desejo dele, o sonho dele, aonde ele quer aplicar a marca dele. A gente começa a entender um pouquinho também. Por exemplo, ele nunca vai para uma reunião, eu falo isso nos cursos, sem ter lido um relatório de sustentabilidade, um relatório de responsabilidade social da empresa que ele vai se encontrar. E às vezes a gente não faz isso, então a gente não entende, assim, aonde aquela empresa quer colocar o investimento dela. Qual o interesse dela também, né? Ela está aplicando a marca dela, ela pode estar pagando para o governo e fica tudo certo. Então, ela também tem o livre-arbítrio de aportar num projeto ou de não aportar. E a partir do momento, eu acho que a gente entende isso e respeita isso, a gente consegue abrir um diálogo melhor, sabe? Então, não estou aqui desmerecendo de forma alguma a arte, o projeto de cada pessoa, que é tão especial para cada um, né? O teu projeto para ti é o melhor que existe, não é verdade? E isso é muito bom, isso é muito bonito, isso é muito importante na arte.
Mas, por outro lado, existe também uma outra pessoa que talvez para ela não seja o mais especial, ela tem uma outra demanda, uma outra necessidade. E quando a gente consegue, assim, afinar essa conversa, eu acho que flui muito melhor. Mais do que nunca, a gente falava, né, Carol, ontem no nosso bate-papo informal, mais do que nunca nesse momento, as áreas de responsabilidade social das empresas estão sendo cobradas. Então, talvez esse seja um momento exatamente daquela frase, da crise oportunidade, onde as áreas de responsabilidade social estejam um pouco mais abertas. Não estou falando todas, não posso dizer pelas empresas, obviamente, mas que estejam mais abertas. Uma coisa que a gente faz muito é manter contato constante com as empresas que a gente quer atender e prestar contas, levar os resultados, né? Levar também uma vez uma investidora mesmo disse para mim, assim, eu queria que não trouxesse só os pedidos, mas que trouxesse as alegrias, trouxesse os convites, trouxesse o desenho das crianças. Uma vez a gente levou uma caixa de desenho das crianças do resultado de um projeto, colocou na mesa e o investidor ficou super emocionado. Então, essa resposta, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Para finalizar. Quando a gente está em busca de captação, a gente fala muito do nosso projeto, da nossa ideia, né? E realmente a gente tem que olhar mais para o lado do empresário e responder uma pergunta que é triste, mas é real, né? O que ele vai ganhar com isso, né? Então, quando a gente está em busca de um patrocínio, também tem que colocar isso na balança, tentar equilibrar, né? O desejo do patrocinador e os nossos desejos e deixar isso bem negociado, bem claro. Carol, desculpa, deixa eu só te interromper. Quando fala até o que eu vou ganhar com isso, é muito interessante porque a maioria dos meus clientes é muito mais relacionamento com a comunidade, realização e outros valores do que aplicação de marca. Então, isso chama um pouco a atenção. A marca é importante, obviamente que o meu sócio profissional do marketing, ele, né, eu que não falo o contrário, mas às vezes a gente fica tão preso nessa questão da visibilidade do investidor que a gente esquece que a gente tem outras coisas a oferecer para ele, que é ele estar se relacionando com a comunidade dele, que é ele estar também sendo bem visto, e às vezes até é satisfação mesmo das pessoas envolvidas naquela área, da diretoria e tudo mais. Isso conta muito. Desculpa te interromper, mas achei oportuno. Aqui é um bate-papo, pode falar a hora que tiver vontade, a ideia é para que seja bem informal e bem descontraído. Andréia, quando eu te perguntei, né, sobre como é que tu estás produzindo os teus projetos, né, tu falou dessa coisa das parcerias e tudo mais, mas eu gostaria que tu explicasse melhor, assim, né, como é que tu está transferindo um evento que ele acontecia de forma presencial para o ambiente online. Não sei se tu já pode contar como é que vai ser esse festival em setembro, que estratégias que tu esboçou, para a gente entender como é que tu adaptou um projeto para o ambiente online, para a gente entender. Andréia, tu tá sem microfone, tá mutado. Verdade, obrigada. Primeiro, eu preciso dizer que, num primeiro momento, falando do festival, do Festa Infante, num primeiro momento, a gente havia decidido que não realizaria. Não realizaríamos, primeiro porque quando a gente entrou na pandemia, a gente também não tinha noção da dimensão, né, do tempo que isso levaria, né, até onde se prolongaria, enfim, então, um pouco, talvez, na esperança também de que daqui a pouco passa, né, enfim, no primeiro momento a gente desistiu de fazer. Primeiro porque o Festa Infante, ele prima pelo encontro, né, pelo encontro presencial, é essa a ideia, é essa a proposta da gente se encontrar olho no olho, né, então, aí, ok, aí, passado este momento de desistência, aí você vai entendendo, né, que, pera lá, você vai precisar se adaptar, você vai precisar se reinventar, né, até porque é isso que a gente faz, né,
E é isso que dá sentido à nossa vida. Então, produzir o Festa Infante tem sido ainda, com certeza, né, tem sido um exercício de reinvenção, de adaptação, de desapego a muitas coisas, porque o Festa Infante, o eixo principal do Festa Infante é o teatro para a infância, e o encontro, né, de todas as outras artes e manifestações artístico-culturais. E aí a gente se viu, né, com essa questão. Quando começou a pandemia, a gente já tinha o chamamento para o festival iniciado. Então, todo ali o primeiro mês, primeiros 40 dias da pandemia, a gente estava recebendo as inscrições, as propostas dos artistas, né, e dos coletivos para a edição presencial, como sempre. E aí a gente foi, então, recebendo aquele material, e fomos também observando os grupos, os artistas, o que é que começaram a produzir, como é que, né, começaram a tentar se entender e a se colocar dentro desse contexto, e fomos dialogando com os grupos e com os artistas, ouvindo também, não propondo que seja assim ou que seja assado, mas ouvindo um pouco o que é que os grupos, os artistas tinham a propor, né, para esse momento, para um festival que só pode acontecer no formato digital, né, com acesso online. Então, os espetáculos de teatro dessa quarta edição, basicamente são trabalhos de animação e que foram repensados e transportados mesmo para o formato digital. Então, os grupos, a partir de trabalhos que já existiam, ou também tem grupo que estava em processo de criação, né, de pesquisa e de criação nesse momento, e que criou alguma coisa, um trabalho para o Festa Infante, mas tudo pensado, né, com um roteiro, considerando que aquele trabalho não vai ser assistido no teatro, ele vai ser assistido na tela, né, no celular, na TV, ou no notebook. Então, tudo já foi pensado e adaptado para esse formato. Então, são trabalhos mais curtos, a gente não vai ter nenhum espetáculo de 40, um espetáculo inteiro, né? São trabalhos menores, porque também a gente vem observando e dialogando com quem já está, né, nessa lida, já realizou o festival, já realizou, já fez essa passagem, essa transposição para o formato digital, do que tem funcionado, do que não tem funcionado. A gente sabe que a criança está em casa, não está no teatro, a gente está concorrendo com o cachorro, com o gato, com a mãe que está conversando, com o vizinho que vai bater na porta, né, com muitas coisas, né, então, por isso a gente optou por trabalhos mais curtos, né, mais curtos e com uma dinâmica, de fato, pensada para o formato digital. Então, a gente tem espetáculos de teatro, assim, adaptados, a gente tem vivências, a gente tem curta-metragem, show, pocket show, enfim. E nós estamos todos aprendendo juntos. Foi um exercício de desapego de cada grupo, de cada artista também. A gente tem tentado considerar a questão simbólica da coisa, de realizar um festival. Nós não somos especialistas nisso, nessa linguagem, né? A gente está falando de grupos e de artistas que estão acostumados ao encontro presencial no teatro, lá na galeria de arte, a oficina que acontece, né? Olho no olho, na roda. Então, nós estamos todos aprendendo juntos e cientes de que nós não somos especialistas nisso. A gente está tentando fazer o nosso melhor, né? Para esse encontro que é no outro formato, e a gente espera, né, que assim, ainda assim a gente consiga se conectar com o público que a gente já construiu, mas com toda certeza a gente vai se conectar com novos públicos, né, no Brasil, no estado e no Brasil todo, e que aí depois teremos, né, essa questão para pensar, a gente se conecta com novos públicos, e agora? E as próximas edições, quando puderem ser, né, presencial,
de que forma a gente vai seguir, né, dialogando com esse público. Talvez o festival passe a ter um formato híbrido, né? Enfim, tudo isso a gente vai também entendendo no caminho. É uma discussão bem presente também, né? De é teatro, não é teatro, o que que a gente está fazendo? É cinema, é audiovisual? Tem Como é que a gente chama isso? É uma experiência online, né? Com certeza. É uma nova linguagem? Estamos todos vivendo essa crise, né? É uma nova linguagem? Como é que se chama, né? Vamos classificar, mas eu acho que mais importante do que ficar discutindo se é ou não é, dar nome, classificar, é pensar em que medida, como tu falou, né? Tudo isso gera deslocamento na gente, de que medida isso gera potência também, e também não teria, como artistas de teatro, a gente ficar todos esses meses parados, né? Então, a gente tem que se movimentar de alguma maneira, se relacionar com a sociedade, se aproximar do público, né? Descobrir essas novas formas, porque a arte é essencial para a existência humana, né? Então, antes de a gente querer dar nome, classificar, vamos fazer, vamos produzir, né? E fazer acontecer. A máxima do Ferreira Goulart, né, de que a arte existe porque a vida não basta, ela foi bastante atualizada, né, gente? Ai de nós, o que seria de nós todos neste momento da vida sem arte? Sem né? arte. Quero agradecer algumas participações que apareceram aqui no chat, a Maikele, a Carolina, a Paola, a Thaís, a Vanessa, o Lula, que é o coordenador institucional da Vale. Muito obrigada, gente, pela participação. Se já quiserem deixar perguntas, pode colocar ali no chat que a gente vai responder, vai colocar aqui para conversa. Mari, o Festa Infante, como a Andrea falou, está sendo viabilizado por meio da Lei Rouanet, né? Tu também falou que tu capta projetos para a Rouanet e faz essa ponte, né, com o patrocinador e o artista. Tu terias alguns dados oficiais dessa lei para nos passar, de Santa Catarina, ou nível Brasil, algumas informações? Oi, Carol. Tenho sim. Vamos lá. Antes eu queria falar, assim, que a lei também com certeza vai sofrer impactos, né, financeiros em 2020, a gente tem que estar preparado para isso. Ano passado, 2019, foi recorde de investimento na Lei Rouanet. Foi 1 bilhão, 4, mais 2 números que eu não sei, 400 e poucos milhões. Foi um número, estourou, vamos dizer, a boca do balão, né? Então, foi um número bom. A gente teve algo muito triste que aconteceu em 2019 com a Lei Rouanet, que foi uma diminuição do percentual do Fundo Nacional de Cultura, porque, sim, é importante deixar claro, muita gente acha que a Lei Rouanet é só o incentivo fiscal, que é ir buscar o imposto de renda nas empresas, mas a Lei Rouanet também é o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional está previsto dentro da Lei Rouanet. Então, quando a gente fala de Fundo Nacional, isso também é Lei Rouanet. Isso é um pouco assim, desconhecido ainda das pessoas, né? Elas não sabem, fala Rouanet, mas não sabem exatamente o que está falando. Então, o Fundo Nacional de Cultura, ele recebia 3% da loteria para financiar a cultura no nosso Brasil e para, em tese, estar equilibrando as ações culturais em todo o país. E a partir de 1º de janeiro de 2019, teve uma lei da Segurança Pública, Segurança Nacional, agora eu não sei bem, mas que diminuiu para 0,5 a fonte de receita do Fundo Nacional de Cultura das loterias. Então, teve uma diminuição drástica para quem usava os editais do Fundo Nacional de Cultura, teve um desequilíbrio. Por outro lado, o incentivo fiscal teve um boom e foi muito bom, tá? Em 2020, claro que com a crise a gente vai ter uma diminuição, mas a gente também tem que estar preparado para as coisas boas, né? E o segundo semestre, Carol, é o semestre onde as empresas aportam. Mais ou menos um pouco mais de 70% dos investimentos acontecem.
no segundo semestre. Então, eu vou trazer números para vocês que daqui a 2 meses eles vão ter mudado completamente. Em novembro, em dezembro, eles vão... Então, eu vou trazer, mas, assim, não usem ele como, esses números, assim, como algo muito estático, tá? Porque a gente está bem nesse momento, assim, de começo dos investimentos, né? Tu querias que eu falasse de Santa Catarina, né? Sim, se tu tiver esses dados para a gente conversar um pouquinho. Santa Catarina, ano passado, e esse ano ainda continua na frente, o maior investidor é a Ende Brasil Energia, tá? Ela tem ali pelo menos uns 5 ou 6 CNPJs diferentes, somando os CNPJs, ano passado, por exemplo, a Ende aportou quase 9 milhões de reais, tá? E Santa Catarina é um estado muito... Me fugiu a palavra, assim, a gente é muito... Tem que agradecer muito, a gente é muito beneficiado, tá? Privilegiado. Privilegiado. A gente tem números muito bons de incentivo fiscal, a gente tem um colega aqui que está nos assistindo, Lula, que é, né, nosso cliente lá no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é muito mais complexa a captação de recurso, né? O Lula é até um entusiasta lá na área. Então, a Ende Brasil Energia hoje é a maior investidora de Lei Rouanet em Santa Catarina, já há alguns anos. Ela continua na frente, agora em 2020, ela já investiu 3 milhões e 700, quase 4 milhões, somando os CNPJs dela, né? Ano passado, a Avan foi a nossa segunda maior investidora, seguida da Foz de Chapecó e depois da Celesc, que a Andréia aí recebeu uma verba do edital da Celesc. Eu também consegui, pela primeira vez, receber uma verba de edital. Depois vem a Enercan, eu estou falando do ano passado, tá? A Enercan com 1 milhão e 700, por exemplo. A Celesc foi 1 milhão e 800. A Geonex, que é uma empresa de Itá, no oeste de Santa Catarina. A gente conhece eles, 1 milhão e 300, também pessoas muito especiais. A Petrobras Transporte com 700 mil. E depois vem a VEG, a Porto Nave, que é nosso cliente também, aí pertinho de vocês, né? O Parque do Beto Carreiro World, que é nosso cliente, que estava na lista também dos 10 maiores, aportou 500 mil ano passado. E depois vem mais alguns outros investidores. Estou falando de 2019, tá? A gente tem uma diferença bem grande, né? A Ende com quase 9 milhões, depois o segundo maior investidor com 3 milhões, cai para 2, cai para 1 e vai caindo. Esse ano... A Avan está tímida, 421 mil até agora, mesmo assim ainda é o segundo maior. Então, olha como destoa, né? O primeiro maior com 3 milhões e 700 e o segundo com 421 mil. Depois vem o Coque Hipermercados com 300 mil reais, o Giasse, supermercados, olha que interessante, né? Os supermercados estão aqui na lista dos maiores investidores nesse momento. Mas esse número desse ano, Carol, ele ainda vai mudar muito, tá? A Foz de Chapecó, com certeza, vai vir para cima e vai trocar. Então, é muito importante que os proponentes estejam também preparados para essa captação. Tenham bastante resiliência para adaptar, já estejam solicitando essas adaptações junto ao Ministério agora do Turismo, sabe? Para quando o investidor... quando conseguir conversar com o investidor e o investidor perguntar, tá, mas como que vai acontecer o teu projeto, ele já ter essa resposta, né? Já ter essas opções, dizer, olha, eu pensei nisso, isso a norma me permite. Acho que é o momento, assim, de limpar a mesa, coloca o teu projeto, coloca o que diz a norma, que tá dando abertura, sim, para a gente ajustar os projetos. A gente está ajustando vários projetos no Brasil, tá? E coloca assim, teu plano B, teu plano C, teu plano D. Eu contei para a Carol ontem que aqui na minha casa tem um filho de 5 anos, né? E o Vinícius, acho que ele está me assistindo, Vinícius. E ele, de vez em quando, ele levanta a mão e fala assim, ó, mãe, eu tenho um plano B, e eu acho muito engraçado. Mas, na verdade, ele está tão acostumado a escutar a mãe dele falar que tem um plano B, porque a gente na Incentive, né, a gente tem plano B para tudo. A gente tem plano B para um monte de cliente, a gente está sempre com plano B, plano C.
E nesse momento de pandemia, a gente respeitando, a gente sabe da dificuldade de cada um, né, das limitações de cada artista, cada um está vivendo. Temos consciência que somos aqui privilegiados nesse grupo, né? Mas que é o momento da gente ativar os nossos planos, sabe? Conversar com as pessoas, dizer, colega, o que tu tá fazendo, sabe? Para se reinventar, me ajuda, vamos dar a mão. E eu posso falar mais um pouquinho, tem? Pode falar. A gente teve uma experiência positiva, né? Que mesmo sendo um momento de crise, mas é importante a gente trazer esperança, ver que tá dando certo para alguns, então pode dar certo para quem está nos ouvindo, de repente. Onde a pandemia nos fez fazer uma captação muito expressiva agora para o final do ano. Um projeto de Natal, que para a gente estava desacreditado, mas o que aconteceu? O investidor, ele tinha um plano A, digamos, que era onde ele ia aportar numa ação de Natal, que era importante para ele. Por conta da pandemia, essa ação dele não ia conseguir acontecer, porque ela gerava aglomeração, e então ele lembrou da gente, né? Lembrou dessa resiliência, desse diálogo, enfim, e nos perguntou se a gente tinha alguma coisa no mercado, né? Pronto, via incentivo para aportar. E a gente rapidamente identificou um projeto de um cliente nosso, então foi uma ponte, né? Unimos as pontas e conseguimos fazer uma captação aí de 300 mil, estamos fazendo, que é uma captação muito expressiva para esse momento, eu considero, né? Para uma ação, o proponente com seu projeto foi super maleável, e agora o que a gente está fazendo é dialogar com o Ministério. Então, nesse caso, a pandemia trouxe uma oportunidade. Na verdade, não é que ela trouxe uma oportunidade, a gente também estava ali pronto, preparado, aberto. Acho que a palavra é essa, aberto para ouvir. Ouvimos aquela necessidade daquele investidor, rapidamente identificamos um proponente e tínhamos o projeto certo para ele, assim. Mas isso também vai muito da abertura, né? Da gente estar, assim, atento ao mercado, atento que não é só porque a gente está com essa pandemia em crise, ainda tem empresas dando lucro, ainda tem empresas que querem investir e agora mais do que nunca querem se relacionar com a comunidade, né? Querem mostrar, olha, no meio dessa crise eu tô aqui. Então, isso é importante. Queria fazer uma partezinha, pode ser? Sobre, claro. Concordo com a Mariana né, entendo que neste momento, sem adaptar o projeto, né, para o formato que nos permite, que são esse formato online, né, à distância, dificilmente vai se conseguir realizar, né, um projeto este ano, pelo menos. Embora alguns projetos, trabalhos, são de natureza difícil, quase inviável uma adaptação, né? Nem todo mundo, nem todos os proponentes, nem todos os trabalhos conseguem se adaptar 100%, né, para esse formato que se faz possível nesse momento. Mas, e outra questão é que a gente está falando de Lei Rouanet, o Festa Infante essa é a 4ª edição, e segundo ano, é a 2ª edição que a gente consegue realizar com algum aporte de Lei Rouanet, né? Mas isso não é uma regra, né? Os grupos, os artistas de Santa Catarina, a nossa realidade, a Lei Rouanet em Santa Catarina, a sua atuação é pequena ainda. A gente tem muita empresa, embora tu tá falando aí de números enormes, né? Mas a gente tem uma produção enorme também, né? E que a Rouanet não consegue abarcar. A Companhia Experimentos, o grupo que eu integro, e que é um grupo que tem mais de 20 anos, realizou o seu primeiro projeto via Lei Rouanet há 3 anos, na verdade, né? Então, você vê, com quase 20 anos de existência, que conseguiu realizar o seu primeiro projeto. Então, neste momento, nós estamos numa situação de privilégio, né? E eu também, embora eu
eu trabalho com projetos, né, de terceiros, de outros grupos, de outras companhias, de outros artistas, e encontro uma dificuldade enorme, por exemplo, porque o Festa Infante é um festival que dialoga com a infância, ele tem um argumento fácil de captação também, né? Projetos que dialogam ou que trazem à tona, que debatem, que trazem reflexões acerca de temas, ou de questões mais polêmicas, mais necessárias, urgentes, né? E tem uma dificuldade de captação, né? As empresas têm uma barreira com relação a associar a sua marca a trabalhos, né, que vão trazer, às vezes, reflexões mais profundas, que vão gerar discordância, que vão trazer à luz temas, debates, questões mais polêmicas, né? Eu nunca consegui captar um projeto de Lei Rouanet com esse viés. Realmente, não essa é a minha experiência, né? Sempre tive essa dificuldade. Enfim, queria só compartilhar isso aqui. Uhum. Estamos falando de Rouanet, né? E, enfim, também comemorando esse momento, a Mariana que realiza vários trabalhos, né? Via Lei Rouanet, a Carol também, o Porto Cênico esse ano, não é, Carol? Tem um projeto que vai realizar através da Lei Rouanet, eu estava falando aqui do Festa Infante, enfim, mas não é a regra, né? Infelizmente, não é a regra. Sim, o grupo de teatro qual eu faço parte também, né? Tem 16 anos de trajetória e a nossa primeira Rouanet foi 5 anos atrás, né? Existe uma grande dificuldade realmente de ter acesso a essa verba, né? Mayra, tu queres complementar alguma coisa? A gente pode ir para as perguntas, que o Leandro está avisando aqui que tem algumas perguntas para a gente responder. Posso ir para as perguntas? Eu queria complementar uma coisa que a Andréia falou, que é muito importante. Primeiro que existe um potencial de renúncia fiscal absurdo no nosso estado. Eu tenho um colega que é consultor da Fiesc, o nome dele é Marcos Molinari, ele dá curso junto comigo e ele levantou esses números, só que eu ando muito desmemoriada, mas assim, ó, é por baixo 100 milhões de reais de que a gente teria para a Rouanet, pessoa jurídica, com certeza. E o nosso potencial de renúncia fiscal de pessoa física também é muito gigante e assustador. Mas como eu tenho os números inteiros de cabeça, que é Rouanet, esporte, FIA, fundo idoso, eu não quero me arriscar muito aqui e chutar errado, tá? Mas a gente tem isso por baixo. Então, a gente tem um potencial muito grande, ou seja, a gente tem um empresariado que não está na lista dos maiores. E, às vezes, a gente foca em quem está na lista, né? Então, a gente aqui na Incentiva, a gente gosta bastante dos desafios, tudo, e a gente fica muito feliz quando a gente consegue conquistar alguém que não está na lista. Esse foi o caso, por exemplo, lá do Beto Carreiro, que há 2 anos a gente está atendendo eles, um instituto criado pelo falecido Beto Carreiro, e foi um diálogo de mais de 1 ano, foi um diálogo comprido, mas eles não estavam na lista. E é muito legal, daí depois mandar para o cliente, olha, você não estava, de repente você acreditou nisso, virou essa chave, né? Foi uma chave virada lá do diretor financeiro, do seu Edilson, e agora vocês são os 10 maiores, então é muito legal. Então, uma dica, né? É só não focar só na lista de quem já aporta, mas também estar de olho em quem eventualmente, eu acho que essa empresa é lucro real, por que será que ela não está aportando? Né? Às vezes tem um trauma de Lei Rouanet, tem gente que tem uma série de motivações que podem fazer um investidor não estar nessa lista. Falta segurança jurídica, falta alguém que chegue com conhecimento e explique para ele, né? Mas, assim, não é que é fácil, não estou dizendo isso, mas é um desafio. E uma segunda coisa que a Andréia falou que é muito importante é essa coisa às vezes não dá para realizar 100%. E é isso que a gente está trazendo para os nossos clientes. Os projetos dos nossos clientes não dá para realizar 100% online. Mas se dá para realizar 20%, vamos realizar 20%. Vamos focar naquilo que dá para fazer para não ficar completamente parado.
para gerar renda para as pessoas do projeto, para que os artistas tenham alguma remuneração, para que o investidor também fique contente que a gente está se esforçando, está realizando aquilo que é possível. Na maioria dos nossos clientes, que são planos anuais de atividade, que duram o ano inteiro, a gente está conseguindo realizar oficinas e eventos não. Então, a gente está deixando as apresentações em stand-by, mas está colocando as oficinas na rua, está alcançando pessoas não só da comunidade, mas de fora, que estão participando das oficinas. Isso é muito legal, né? É olhar para o teu projeto e não desanimar porque você não consegue fazer ele todo. Porque com 20% de captação num projeto de Rouanet, a norma permite que você execute ele de forma proporcional. Então, por que não usar isso a nosso favor e executar de forma proporcional, né? E não, olha só, já ia responder, que a Mônica perguntou ali assim, ó, será que eu espero a pandemia passar? Eu não esperaria nenhum dia, sabe? Mas é o meu jeito de ser, né? Eu já estaria hoje pensando em algo online e se passar, melhor. Mas se não passar, a gente já... Desculpa, daí já responde a Já Mônica. está preparado, né, Mari? A Mônica Longo é da Companhia Mútua aqui de Itajaí e ela fez essa pergunta, né? Que dica que vocês dariam para quem está em processo de montagem de espetáculo teatral? Adaptar para o formato online ou aguardar o fim da pandemia? E aí, Andréia, quer responder? Então, eu posso falar um pouco, é que muito depende de cada um, né? De como você está se entendendo neste momento, né? Na Companhia Experimentos, a gente tem um projeto de montagem para este ano, né? Então, a gente decidiu iniciar o processo de construção dessa dramaturgia uma vez por semana, 2 às vezes, a gente se encontra para fazer, para esse processo de criação, de construção da dramaturgia do espetáculo. Então, a princípio, a gente tem 2 planos. No pior deles, a gente vai espera construir a dramaturgia e ter até o final do ano, a dramaturgia do espetáculo pronta, né? E na melhor das hipóteses, o que a gente gostaria, além de criar essa dramaturgia, né, trabalhando assim remotamente, à distância, talvez termos um esboço do espetáculo ou o trabalho encenado, cada um da sua casa, né? Enfim, a gente está neste momento, assim, como a Moni pergunta ali, no caso, o espetáculo que já está captado. Esse trabalho, né, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, já está captado. Então, assim, a gente, no mínimo, se propõe a construir a dramaturgia, mas a gente gostaria de chegar no final do ano e ter algum material audiovisual dele para expor, né, para já dialogar com o público, possivelmente cada um da sua casa, né, num trabalho que talvez, né, que seja editado, montado, enfim, mas essa é uma experiência online, né, do espetáculo. É o que a gente gostaria. Se vamos conseguir, né, não sei. Mas não está nos nossos planos adiar para o ano que vem. Aí, no ano que vem, sabe-se lá em que momento, né, gente? Se vamos ainda primeiro trimestre, primeiro semestre, enfim, trabalhando assim ainda à distância, mas aí a gente vai pensar a montagem do trabalho de forma presencial. Né, trabalhando, fazendo um processo presencial, né, e a apresentação, o encontro com o público de forma presencial. Mas aí, assim, por exemplo, eu tenho um outro trabalho de montagem da Patavinas Culturais para este ano, né, e que é junto com outros 2 profissionais que também têm, do teatro e da cena de Itajaí, que também tem. Um dirige uma outra montagem prevista para esse ano, o outro atua, né, num trabalho solo este ano. Então, aí a gente talvez vá ter que fazer opções, né? Alguma coisa nisso, né? A gente vai ter que talvez deixar para o ano que vem, mas assim, tentando conciliar, né, as agendas, os trabalhos, as prioridades, enfim.
Eu quero complementar a fala da Andrea, que o Porto Cênico também está num processo de montagem de espetáculo, né? Nós concebemos um espetáculo, captamos o projeto e veio a pandemia e a gente tinha que tomar a decisão, ou deixa para ano que vem ou adapta. Alguns projetos do grupo a gente não quis adaptar, a gente não quis abrir mão de presencial e a gente vai executar em 2021. Mas esse da montagem, a gente quis se arriscar, quis experimentar, quis saber como é que é produzir no meio da pandemia, a gente quis ter essa experiência. Então, a gente está num processo de montagem. São 7 atrizes envolvidas, uma de Blumenau, uma de Joinville, de Itajaí, e cada uma está fazendo o seu processo de ensaio, decorar texto, construção de personagem, enfim, tudo isso que demanda uma criação de espetáculo, está fazendo da sua casa. A gente se reúne regularmente, online, cada uma fazendo da sua própria casa, e a estreia vai acontecer lá nos estúdios da Café Maestro. Eu sei que a Elaine está aqui participando, ela já deixou uma pergunta. A gente vai se encontrar no dia, presencialmente, para fazer a estreia e apresentar online para o público. Se ano que vem, né, a gente tiver condições de apresentar ele presencialmente, ele está pronto, vai ser apresentado presencialmente. Mas, por hora, a gente vai apresentar... vamos fazer 5 transmissões dele, né? Dele online, diretamente do estúdio. E é muito interessante, assim, ouvir das atrizes, né? Porque elas falam nossa, é muito difícil estar na sala de casa, decorando um texto, daí tem o filho, tem o marido, e o espaço não... A gente está condicionado a ensaiar numa sala de ensaio, né? E dentro de casa a coisa não flui, não anda, está sendo, assim, bem interessante, bem rico todo o processo. Leonan, tu tinha colocado outras perguntas aqui, vamos lá, da Paola Nascimento. Pergunta para a Andrea sobre a acessibilidade. Como está sendo essa adaptação para pessoas com deficiência visual, auditiva e cognitiva? Quais são as medidas adotadas? Parabéns pela live, Carol e equipe. Obrigada, Paola. Então, Paola, o Festa Infante, ele sempre teve, desde a sua primeira edição, dentro da sua programação, né, trabalhos com acessibilidade. A gente nunca conseguiu fazer ele 100% acessível. A gente sempre primou pelo acesso físico, né, garantido, em espaços que garantisse o acesso autônomo, né, ou acompanhado, enfim. E sempre tivemos espetáculos com tradução em Libras, a visita sensorial tátil disponibilizada, né, ao cenário, ao espaço cênico anterior ou posterior às apresentações, mostra de cinema acessível com Libras e audiodescrição. Então, a acessibilidade, ela sempre teve presente nas 3 edições até aqui, né, em maior ou menor grau, sempre dentro do que a gente conseguiu até aqui. Porém, essa edição, o 4º Festa Infante, edição online, ele vai ser todo acessível. A gente vai ter os links dentro... já tô contando tudo, minha assessoria de imprensa está ali, eles vão me pegar. Não, né? Não vão brigar comigo. A gente vai ter acessibilidade em Libras, audiodescrição, legendagem. Então, dentro do site do festival, né, o público vai poder acessar um espetáculo sem acessibilidade, um espetáculo com acessibilidade em Libras e legendagem para pessoas surdas ou ensurdecidas, ou o espetáculo com audiodescrição. E as pessoas que também não demandam e não necessitam destes recursos de acessibilidade, podem viver essa experiência também, né, de assistir um trabalho com acessibilidade. Mas tem sido um trabalho árduo, assim, primeiro porque a gente, como nunca realizamos um festival neste formato, né, tivemos que buscar ajuda, consultoria, entender né, como construir isso,
a acessibilidade dentro de um festival, ela demanda bastante recurso financeiro, né? Então, a gente precisou também fazer um esforço e readaptar o projeto, rubricas que a gente não vai ter dentro do projeto, como viagem, deslocamento, hospedagem, alimentação, e transformar essas rubricas em rubricas de acessibilidade, né? Para a gente poder elaborar, editar e para podermos ter acessibilidade dentro da edição. Então, assim, mas foi bem complexo para a gente conseguir entender isso tudo. Não achei que a gente conseguiria ter toda a programação acessível, né? Realmente não achei, estou bem feliz, assim, da gente conseguir isso dentro dessa edição. Legal. Meninas, a gente pode, então, se encaminhar para o encerramento? Eu tenho aqui, como encerramento, algumas perguntinhas que foram realizadas lá no Instagram, quando eu fiz um vídeo e perguntei, né, se alguém tinha alguma dúvida que eu iria fazer a live sobre produção, e vieram 4 perguntas, algumas delas até já foram contempladas aqui, mas eu quero deixar registrado, né, afinal de contas eu pedi para o pessoal participar, eles participaram, então eu vou colocar aqui, né. O Adriano, que é um artista aqui de Itajaí, Adriano Magalhães, ele pergunta sobre a divulgação de projetos culturais, né? Ele fala se os projetos estão sendo migrados para o ambiente online, se a divulgação também vai tudo para o online, ou se ainda vale a pena fazer alguma coisa de papel ainda, né? Eu vou falar do meu ponto de vista, eu como comunicadora, especialista na área de comunicação, eu oriento a focar no marketing digital, com certeza, né? Porque hoje existem vários mecanismos, várias ferramentas ali no Google, enfim, todas as redes sociais, que a gente pode delimitar bem o público que a gente quer pegar, faixa etária, perfil, local que visitou, gostos, interesses, e pode fazer uma comunicação bem segmentada, né? Porque hoje, um exemplo de flyer, né? Quem hoje vai estar distribuindo flyer na rua, né, ou pegando esse material, enfim, acho um pouco complicado. Andréia, tu com a comunicação do Fest Infante, como é que está sendo? Está fazendo alguma coisa de papel, migrou tudo para o digital? Como é que tu está fazendo? Tudo digital. De uma forma geral, eu acho, né, assim, a gente já vem diminuindo ou evitando, né, as divulgações, né, físicas, com essa coisa do papel, o cartaz, o panfleto. No Fest Infante, até aqui, a gente sempre produziu uma revista, uma mini revista, né, que dialoga diretamente ela é pensada para a criança, né, para o seu público-alvo, que é a criança, e que a gente, às vezes, eu tenho até hoje, às vezes, mães, crianças que mandam foto, as crianças guardam a revista, porque ela dialoga muito com o público, né, então, a revista é uma coisa que a gente sempre fez até aqui, mas a gente vem tentando já diminuir essa divulgação, né, com esse material impresso. Mas essa edição do festival, mesmo os trabalhos da Companhia Experimentos, todos têm sido com a mídia digital, com certeza. Legal. E daí também veio a pergunta da Vanessa Gonçalves, né? Ela também está aqui na live, já vi perguntas dela aqui. Ela pergunta se os projetos para os editais, se eles devem ser pensados de forma presencial ou online. Eu acho que aqui que depende muito do edital, né? Tem edital específicos para o ambiente online, tem edital que prevê as atrações de forma presencial, né? Acho que tem que se atentar bem ao edital, mas eu acho que essa pergunta dela vem em relação ao Elizabeth Anderle, né? Que eu acho que todo mundo ficou esperando um edital voltado para o ambiente online e não veio, né? E a justificativa da Fundação Catarinense de Cultura é que o edital já estava pronto e leva-se muito tempo para adaptar, para mexer, é muito burocrático, precisa passar por assembleias, então eles acabaram lançando como estava já previsto antes da pandemia, né? E no Anderle a gente teve que tomar esse cuidado, né? De pensar em editais que se enquadraram ali na modalidade de 6 meses,
e de 12 meses. Por exemplo, o enquadramento de 6 meses quer dizer que a gente vai executar o projeto lá em maio de 2021. Como é que vai estar a nossa situação em maio de 2021, né? Não sabemos. E o nosso setor, eu imagino que não estará funcionando de forma plena, né? Então, enfim, assim, esse edital exigiu bastante criatividade nossa, e como a Mari citou várias vezes, readequações, plano B, enfim. Mas o Anderle ainda dá para pedir extensão de prazo, né? Enfim. E daí também veio uma pergunta. Carol, uma coisa que eu. Pode falar. Desculpa. Uma coisa que eu estou fazendo nas readequações da Lei Rouanet é dizer assim: olha, nesse momento eu gostaria de executar dessa forma, e na possibilidade eu executarei daquela forma. Eu ia escrever um projeto para o Anderle e acabei recuando, desisti, era projeto pessoal, né? Mas eu já estava preparada para escrever assim: olha, existe duas formas de eu executar essa arte aqui, assim e assim. A quem vai me dizer é a pandemia, quem vai me dizer é o decreto, né? É a prefeitura, é o governo. Então, eu acho também que agora, para quem for apresentar projeto novo agora, se eu fosse apresentar, eu iria apresentar as duas hipóteses, para o avaliador escutar as duas possibilidades. Porque daí ele sabe que se eu puder, eu vou executar desse jeito. Se eu não puder, eu vou executar daquela forma lá. Eu acho que não tem que escolher uma ou outra. Né? Você pode apresentar lá para o poder público as duas possibilidades. É assim que eu estou fazendo com a Secretaria Especial de Cultura, e tem funcionado super bem. Eu coloco o meu objetivo e eu coloco uma observação lá na readequação. Até isso responde um pouco o que a Elaine ali falou. Coloco uma observação dizendo assim: olha, na impossibilidade vai ser desse jeito. Até porque, como é a nível Brasil, a Rouanet, cada estado está vivendo uma realidade muito diferente. A gente está lendo o decreto de tudo quanto é estado. Então, tem estado que não está proibido fazer oficina, tem estado que está. Então, eu estou dizendo assim, olha, porque como as coisas estão mudando semanalmente, eu estou colocando as duas opções. E sobre a comunicação, se tu me permite só complementar, eu acho que também tem que ver muito a realidade local, né? Mas eu não sou jornalista, teu posicionamento é perfeito. Por exemplo, a gente atende uma cidade lá em Goiás, onde o carro de som faz muito sentido ainda, né? Ele não expõe as pessoas em risco. Eu acho que o papel hoje está nos expondo num risco, né? Seja na distribuição, no toque da mão. Então, eu fugiria hoje, eu acho que eu ia escolher a mídia dando segurança para as pessoas envolvidas naquele projeto, né? Um outdoor ainda faz sentido, muito sentido em algumas cidades. A gente também vai colocar um outdoor num projeto agora, e no Ceará. Eles disseram, olha, o outdoor aqui faz muito sentido na entrada da cidade. Não expõe ninguém em risco, apesar de ainda ser uma mídia, né, impressa e tudo mais, né, para mim seria só online, mas olhar também aquela realidade local e, se não existir exposição de risco, investir. Legal. Meninas, então a gente está chegando ao fim. Antes dos últimos recadinhos, eu quero fazer uma pergunta para cada uma, que é a mesma pergunta. Eu quero perguntar para vocês duas, o que vocês vão levar, né, dessa pandemia para o trabalho de vocês? O que vai ficar daqui para frente para vocês nas produções, na nossa lida, no nosso trabalho? Olha, para mim fica que nós somos muito vulneráveis e efêmeros. A gente já sabe disso, né, gente? Mas assim, esse foi o momento da gente se dar conta de, opa, né? E acho que as conexões, me emocionei. Eu acho que as conexões, elas, sem as parcerias, sem as conexões, sem sonhar junto, a gente não realiza nada, né? Né? Que lindo, Andréia, obrigada. Obrigada eu. Mário, o que tu vai levar? Ai, também já fiquei com vontade de chorar. Mas vou me segurar. Para mim, a palavra, assim, da pandemia está sendo resiliência. E eu pensei em diálogo, mas eu acho que quando eu falo diálogo, eu quis dizer conexão, assim como a Andréia, né? Que é realmente, assim, as pessoas darem as mãos, conversarem, buscarem solução juntas.
e também da gente ser mais resiliente para sofrer menos nesse momento. Seria isso, assim, que eu queria deixar, te agradecer. E, Carol, se tu me permite fazer propaganda de um material, quem quiser acessar, quem trabalha com Lei Rouanet, eu desenvolvi uma cartilha a pedido de um investidor da ENGIE Brasil Energia, né? É um projeto da ENGIE que chama Capacitar, foi onde eu e a Carol nos conhecemos, né? E aí eu desenvolvi uma cartilha da Lei Rouanet, e ela está na 4ª edição, e ela está atualizada, inclusive, com as possibilidades de readequação dos projetos agora para a pandemia. Então, eu acho que é pertinente, ela é gratuita, o objetivo é dividir conhecimento, não é vender nenhum material, tá? Porque o Capacitar, ele já teve umas 40 edições e todas foram gratuitas, porque foi um investidor que pagou. Então, acho que também é pertinente, né? O maior investidor de Santa Catarina querendo que a gente se capacite aí. O material está no site www.capacitar.vc. Então, se vocês puderem compartilhar e dividir isso com as outras pessoas. Carol já andou compartilhando esse seu material essa semana por aqui. Eu vou colocar também na descrição do vídeo, aqui no canal do YouTube, vai ficar gravada essa live, eu vou deixar, então, esse material, esse link que tu acabou de falar. Meninas, muito obrigada por terem aceitado o convite para esse bate-papo. A gente estava, assim, super com receio, né, de como falar, o que falar, porque, assim, é um momento de muita insegurança, de muito caos, né, o que é dito hoje talvez já não é válido para a semana que vem, está tudo muito mudando de uma maneira muito, muito rápida, né. Então, agradeço muito a participação de vocês nesse bate-papo. Agradeço à Fundação Cultural, esse projeto foi aprovado no edital de eventos culturais comunitários. Muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui. Quero agradecer muito ao Leonan, que está aqui atrás das câmeras, que fez toda aí essa inserção dos comentários, fez a vinheta, colocou tudo rosinha, tudo Leonan. Muito obrigada, Leonan. Aparece, Leonan. A gente quer te ver, quer ver teu rosto. E também dizer que na semana que vem, na terça-feira, dia 25, vai ter a segunda live do projeto, são 2 lives, né? E na terça-feira que vem, então, eu recebo uma produtora local, novamente, que é a Gica Voigt. Aí, o Leonan. Obrigada por tudo, tá, Leonan? Muito obrigado pela oportunidade. Então, no dia 25, tem outra live, que é com a Gica Voigt, da Gica Voigt Produz, aqui de Itajaí. E a gente também vai contar com um produtor lá de Brasília, o Flávio Nardelli, da Arte em Curso. E o nome da live é Produção Cultural e Reclusão, quais as estratégias para reexistir? O Flávio tem bem essa pegada, assim, de evento online, de captação, ele tem um curso que se chama Método Viver de Arte. Então, acho que vai contribuir bastante aí com a nossa conversa. Obrigada a todo mundo. Obrigada, meninas. Uma boa noite. Espero que vocês fiquem bem. Boa noite. Obrigada, né, Carol. com saúde. Muita saúde aí pro teu bebezinho, Mari, que tá aí na tua barriga. Obrigada. Um beijão, sucesso, Andréia, no Fashion Funk. Muita merda. Para nós. Obrigada a todos que participaram e ficaram aqui até o final. Até mais, até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau.